Sejam muito bem-vindos a uma live muito especial. Hoje eu convidei a Larissa para falar sobre um tema que vem mudando a forma como a nutrição está acontecendo nos consultórios, que é a metabolômica. Talvez você nunca tenha ouvido falar nesse termo estranho, metabolômica, mas é uma ciência que estuda todos os metabólitos presentes no nosso corpo e os produtos finais do metabolismo. Pensa na metabolômica como uma impressão digital bioquímica da nossa saúde. Então, ela vai mostrar em tempo real o que está acontecendo no nosso corpo, ao que a gente está exposto, muito mais, com mais detalhamento do que os exames tradicionais. Então, é um método muito interessante para o nutricionista. A Larissa tem muita experiência e também estuda bastante esse assunto. Vou chamá-la aqui para que a gente possa bater papo sobre isso e conseguir esclarecer as principais dúvidas e também como a gente pode se beneficiar dessa ferramenta a mais e personalizar a nutrição para cada um dos pacientes que passa no nosso consultório. Então, deixa eu chamar a Larissa aqui para a gente já começar a bater papo. Conversando. Lari, eu já te chamei aqui. Boa Oi, noite! Pati, boa noite, tudo Seja bom? tudo ótimo, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de tê-la aqui Obrigada. para esse bate-papo. Também fiquei bem feliz com o convite, ainda mais com esse assunto que eu tô estudando um monte. E Show. que é um desafio, né? Porque é um assunto bem moderno, é uma ciência, um aperfeiçoamento da ciência, né? Usando aí Sim. toda a questão de bioquímica, fisiologia, e é um oceano azul, né? Eu tenho tido a felicidade de conversar com vários profissionais que estão navegando em áreas, né? Que estão no início, estão sendo desbravadas, e ao É mesmo tempo que é verdade. uma grande oportunidade exige do profissional horas a mais dedicadas a. Estudo e dedicação, exatamente. E a gente vê a importância da bioquímica, né? Porque lá no início da graduação, nossa, a metabolômica, a base é bioquímica. Bioquímica e fisiologia, saber a fisiologia e entrar com tudo na bioquímica, que é um diferencial da nutrição também, né, Paty? Até da graduação é o que a gente tem. E aí a gente vê que, mesmo a gente tendo mais comparado a outras áreas da saúde, outros profissionais da área da saúde, mesmo assim a gente sente falta, porque daí começa a perceber que precisa se aprofundar mais ainda na bioquímica. E aí, quanto mais se estuda, mais quer estudar. Uma das coisas que acontece é que a bioquímica é bem no comecinho do curso, né? E talvez a gente não tenha maturidade acadêmica para entender o É verdade. impacto que ela vai fazer nas O disciplinas diferencial, né? aplicadas, né? Porque Uhum. todo mundo que entra na universidade, na hora que escolher o seu curso, quer ir para a mão na massa. Só que até chegar na mão na massa vai uns 2, 3 semestres de Tendo a disciplinas base, na fundamentais. verdade, dessa prática, né? Porque daí a gente consegue ver com a metabolômica traz bem isso, essa correlação da prática, da clínica com a metabolômica ali, com essa parte teórica, vamos dizer assim, né? E isso é o que mais a gente faz sentido, porque daí tu começa a ver o ciclo de Krebs, aí tu vê a importância da mitocôndria, ah, claro! E aí tudo começa a fazer mais sentido, né? E, Perfeito, a gente já saiu falando aqui, Lari, mas antes de a gente entrar nesse assunto, eu queria que tu falasse um pouquinho de ti, quem é a Larissa, onde que tu tá uhum. trabalhando, quem são os teus pacientes, para depois a gente entrar de fato no assunto, mas queria que tu se apresentasse, porque tu, melhor do que ninguém, conhece os pontos fundamentais da tua carreira e quais são aqueles que tu gosta de dar destaque. Uhum. Bom, então, meu nome é Larissa Testoni Fiber, eu sou nutricionista, me formei na Estácio, onde tive também o privilégio de ter aula com a Paty, né? Deu nutrição clínica pra gente no início, nutrição saúde, nutrição básica, né? Na primeira fase, inclusive, foi muito bom. E dali, desde a graduação, né? Eu sempre gostei e sempre busquei a nutrição clínica. Então, eu já sabia que eu queria atuar em consultório, né? E aí, depois da graduação, eu fiz algumas pós-graduações, a nutrição clínica funcional, ortomolecular,
fitoterapia e a última especialização em nefrologia, que eu também sempre gostei muito dessa área de renal. Fiz vários cursos de extensão também, né, nessa parte de bioquímica principalmente, porque daí a gente começa a ver que essa parte de micronutrientes que a gente estuda também é fundamental. E aí ainda bem que eu fui me identificando com isso e é o meu público também que eu mais trabalho no consultório hoje em dia, né? Atendo bastante pessoas com síndrome metabólica. Eu digo que o meu público ele é 40 a mais. Então eu já pego essa parte de síndrome metabólica, diabetes, paciente renal, né? Tratamento conservador, doença renal crônica, também é o meu foco de atuação. E é até pensando nisso que eu estudei mais, me aprofundei mais nessa nutrição de precisão, né? Para entender um pouco mais as causas, né? Como que desenvolve essa resistência à insulina, como que começa, porque a resistência à insulina a gente sabe que hoje que é a base de uma síndrome metabólica, do próprio diabetes, né? Então, da própria SOP, tem muitas alterações que são metabólicas, imunológicas e muitas vezes hormonais que começam nessa resistência à insulina. E aí a questão da parte intestinal, né? Toda a saúde digestiva e linkando, porque inclusive eu vou puxando uma coisa na outra, né? Porque, inclusive, a metabolômica, ela integra tudo isso, né? Num exame da metabolômica, a gente consegue ver esses resíduos do metabolismo que muitas vezes refletem também uma desbiose intestinal. E aí, tive o privilégio de escrever um capítulo também no livro da NET do Pedro, que foi nessa segunda edição, no livro de Medicina e Nutrição de Precisão, o capítulo 18 sobre nefrologia. Eu escrevi também, fiquei bem feliz com o convite. E eu fiz mestrado também, né? Quando eu terminei a graduação, fiz mestrado na UFSC, focado para nutrição clínica. Eu trabalhei com um público que não era muito o meu público atual hoje em dia, né? Que foi crianças. Eram crianças na unidade de terapia intensiva. E aí a gente trabalhou com insuficiência respiratória. Então não é bem o meu público, mas tive aquela prática de hospital também, né? Porque durante o meu mestrado a gente acabava passando visita e fazia tudo isso que é a prática que é melhor, né? Não fiquei 2 anos só tratando dados, como que acaba acontecendo bastante, né? Escrevi um livro também, Nutrição para a Vida, que é um livro de reeducação alimentar. Ele é um livro que não é um livro para profissionais da saúde, né? Tem também um Uhum. conteúdo de nutrição bem importante, mas ele é mais para o público geral. Então, ele tem uma linguagem bem simples, de fácil acesso, sim. E a ideia é realmente trabalhar essa nutrição de uma maneira no dia a dia, assim, né? Entender o porquê de se alimentar, tem um pouco sobre composição dos alimentos, a importância dos nutrientes, e aí várias receitas que são bem fáceis também, né? Para o dia a dia. E é isso, assim, daí eu venho atuando no consultório, venho estudando, me aperfeiçoando cada vez mais. Gosto muito de estudar, né? Tô aí, quem sabe, pensando num doutorado, aplicando cada vez mais a metabolômica, essa nutrição de precisão, né? Então, agora, até falei no curso, no congresso em São Paulo, que eu voltei, que teve sábado, tava conversando com a Shirlene, olha, eu estudo tanto. Agora tá na hora mais de eu peço para alguns pacientes, mas eu quero me aprofundar nisso, assim, né? Porque agora, eu já me sinto pronta, vamos dizer assim, né? Pra estar tendo mais essa prática, sabe? Saber intervir, né? Interpretar. Então, isso é bem importante. Bem... E aí, Larissa, assim, né? Tu é incansável, né? Eu lembro de ti na faculdade, tu sempre foi uma menina que queria saber mais e não tinha preguiça de estudar. Porque quando a gente vai para a área de nutrição clínica, a teoria, ela é fundamental para embasar a tua prática. Porque Uhum. tu precisa entender a prescrição, tu precisa entender a interpretação de um exame, tu precisa entender, às vezes, uma medicação que foi prescrita que não é, obviamente, para tratar a doença, mas para evitar um efeito colateral de uma medicação, e isso tudo chega no nutricionista, porque, afinal de contas, ele vai oferecer para o paciente pelo menos 3 refeições ao dia para dar conta do paciente suportar e passar pelo processo de recuperação. Dito isso, eu não sou uma pessoa que estuda metabolômica, eu sou só uma curiosa e daí convido as pessoas para conversar Uhum. de assuntos diversos, porque eu também vou aprendendo. E a metabolômica, ela vem mesmo como se fosse essa marca, essa impressão digital do que eu me expus ao longo da minha vida e como que o meu corpo conseguiu ressignificar isso ou não, né? Se protegendo ou gerando um processo de doença.
Eu queria que tu explicasse de uma forma simples, né, para que o profissional nutricionista ou outras pessoas que vão assistir depois entendam o refinamento da metabolômica, porque ela é muito mais do que só eu pedir lá uma série de exames bioquímicos, fazer uma antropometria, uma bioimpedância, ou então um inquérito, um recordatório alimentar. Mas eu, além de fazer tudo isso, eu tenho ainda mais alguns processos. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso, para que as pessoas entendam, porque realmente é um assunto muito novo, que talvez para Hum. ti que está estudando há mais tempo já entrou, né? Naquela normalidade, mas que não é o que acontece com os pacientes, nem com grande parte dos profissionais. Sim, a metabolômica, ela vem com essa tecnologia, vamos dizer, né, dessas ciências ômicas, né? Ela faz parte dessa nutrição de precisão. E aí, por esse método ser espectrometria, ele consegue detectar moléculas que são muito pequenas, né? Tipo os ácidos orgânicos. Então, a gente consegue avaliar, como o próprio nome diz, são resíduos metabólicos. Esses resíduos, né, que são os metabólitos, eles podem ser intermediários, então às vezes eles estão acumulados no meio de uma via bioquímica, porque a enzima não está funcionando adequadamente. Daí essa enzima não funciona adequadamente, porque pode existir um polimorfismo genético, por exemplo. Então já uma alteração na metabolômica, ela pode ser derivada de um polimorfismo genético individual, né? Ou essa enzima ela não pode funcionar direito porque está tendo uma deficiência de cofator ou precursor. E aí, cofatores são nutricionais, né? Então, por exemplo, uma deficiência, quando a gente fala muito até de um marcador funcional da deficiência de folato, que é o formiminoglutamado. A enzima que faz que faz essa conversão da histidina em glutamato, ela é dependente de tetrabiopterina, que é o folato. Então, se o folato está baixo, né, se existe essa deficiência, acaba aumentando esse precursor. Então, a enzima não vai funcionar adequadamente por uma deficiência nutricional. Aí esse metabólito, né? Então aí tu tem um acúmulo, normalmente a gente faz na urina, né? Que é avaliado. Dá para fazer em outros fluidos também, dá para fazer sangue, dependendo do componente que é avaliado, tipo cistatina C. A cistatina C, a gente pode considerar ela como um marcador metabolômico, só que ela não é avaliada na urina, ela é avaliada no sangue. E ela é bem específica para lesão renal, né? Para avaliar essa função renal, por exemplo. Também dá para fazer na saliva, existem vários estudos, né? Mas hoje o que a gente mais estuda e vê como mais padrão ouro, assim, é a metabolômica urinária. E aí, esses resíduos, eles podem vir, então, de uma deficiência nutricional, gerando essa deficiência enzimática, ou uma deficiência, ou uma questão genética também, né? A própria alimentação também, então, a dieta pode gerar essas alterações no exame da metabolômica e a própria disbiose intestinal, né? Então, o intestino, o microbioma do intestino, ele também pode gerar toxinas que vão estar presentes nessa urina e que vão dizer que está acontecendo um processo de disbiose. E hoje a gente estuda muito o eixo intestino, rim, intestino, fígado, intestino, cérebro, eixo, intestino, tudo, né? Porque realmente tem uma repercussão sistêmica. E aí, essas toxinas, muitas vezes, dessa desbiose, tu acaba gerando toxinas que têm uma relação, por exemplo, que geram neuroinflamação, como é a questão do metabolismo do triptofano, que se fala muito, né? Então, essa metabolização do triptofano no intestino, derivada dessa desbiose intestinal, vai produzir toxinas, tipo o que é bem comum nas vias das quinureninas, né? Que acaba reduzindo a produção de serotonina e aumenta esses metabólitos que são neurotóxicos, né? Então, a metabolômica a gente consegue integrar tudo. Quando a gente tem entende, né? Funciona da onde que vem esses metabólitos, consegue ter essa análise bem sistêmica da saúde do indivíduo, né? E conseguir ver os pontos principais onde precisam começar essa intervenção e de uma maneira mais assertiva, né? Até a própria mitocôndria também. A gente fala muito Uhum. estresse oxidativo, função mitocondrial. Nos exames de metabolômica, a gente também consegue avaliar esses ácidos orgânicos. E esses ácidos orgânicos, eles são derivados do ciclo de Krebs, né? Do ciclo do ácido cítrico, que é o nosso sistema bioenergético. Então, às vezes, tá acontecendo ao acúmulo, uma intoxicação por metais pesados também, né? Metais tóxicos, alumínio, por exemplo, onde eles bloqueiam etapas, enzimas que estão envolvidas nesse ciclo, no ciclo de Krebs, eu vou
tá acumulando alguns outros ácidos orgânicos que acabam extrapolando na urina também. Então aí a gente consegue ver aonde que tá esses, essas falhas, assim, né? Metabólicas. E aí, Larissa, dentro, isso é muito complexo, né? Uhum. É, É como se a gente fosse explicar para alguém aquele painel do avião, né? Tem um monte de é informações verdade. ali que para quem não estuda não significa nada, né? Porque é um monte de coisa que eu não sei por onde começar, e que o profissional da saúde vai se desenvolvendo e vai ligando esses pontos para poder fazer o melhor voo possível e entregar a melhor prescrição para o paciente. Um paciente que vem com esse objetivo. Como que é o processo de avaliação? Que essa foi uma pergunta que veio para mim. Tá, Patrícia, eu nunca ouvi falar sobre isso. Pede para ela explicar para gente como que seria esse processo de avaliação no consultório. Posso chegar para ela e dizer assim, ah, eu vim aqui porque eu quero avaliar como que eu tô e quais são os passos para fazer isso. Assim, ó, de uma maneira geral, o exame da metabolômica, ela pode ser feita de uma maneira preventiva. Não necessariamente tu precisa ter um diabetes, ter uma condição clínica instalada, né? Porque justamente por ele ter essa espectrometria, ter essa alta especificidade ali em avaliar esses ácidos orgânicos, por exemplo, essas micromoléculas, assim, a gente consegue avaliar essas alterações a nível celular, mitocondrial, que é o que antecede, por exemplo, a pessoa ter uma manifestação, a doença, né? Exatamente. Então, se ela vem com o intuito de longevidade saudável, que se fala muito hoje em dia, né? Então, a gente pode fazer um exame de metabolômica. O exame da metabolômica, ela não substitui os exames tradicionais, né? Então, vou avaliar um hemograma, vou avaliar, por exemplo, uma ureia, uma creatinina, né? Esses outros indicadores, uma glicemia, uma insulina, eles podem ser correlacionados, né? Só que é, a gente pode fazer uma metabolômica de primeira consulta, por exemplo, para ir trabalhando isso. Pode ser feito ao longo do acompanhamento também. Às vezes, tu faz uma intervenção, o paciente não está tendo o resultado que se espera, ou acontece alguma outra complicação, ou alguma outra intercorrência que não estava prevista, que a gente achava que né, não teria o porquê, ou não responde como deveria. É uma investigação a mais também. Ah, vamos fazer um exame de metabolômica para ver o que está acontecendo aqui. Ou por que esse exame não melhora, né? Por que essa homocisteína não baixa, por exemplo, né? Até aquele exemplo inicial que eu dei falando do formimino glutamato para ver o ciclo, para ver o status realmente do folato, isso é muito discutido hoje em dia quando a gente fala da metilação, da homocisteína, ciclo de carbono, né? Então, inclusive, para essa questão de homocisteína, para avaliar a metilação, o exame da metabolômica é o melhor, é o padrão ouro que a gente tem, porque a gente consegue avaliar também como que está esse processo de metilação e também os nutrientes que são cofatores para todo esse processo, né? E aí, quando a gente fala em metilação, a gente está falando do SAMI. E aí tem metilação de neurotransmissores, né? A própria proteção do DNA. Nesse ciclo de carbono, a gente tem a via da transsulforação, que produz glutationa. Então, tem toda uma defesa aí antioxidante, desintoxicante também, né? Então, essa via para avaliar função mitocondrial, estresse oxidativo, isso tudo a metabolômica é ótima. E aí vai depender da questão do paciente, do interesse do paciente também, né? E claro, pelo alto custo, também não é um exame que se faz uma vez por mês, por exemplo. Isso não tem necessidade, né? Então, normalmente, dependendo do quadro do paciente, se é um paciente com uma condição muito grave, muito complicada, às Uhum. vezes repete em 3 meses, repete em 6 meses. Mas como a metabolômica ela é muito dinâmica e ela vai responder muito ao ambiente, né? Então, é uma foto do teu metabolismo agora, né? Então, a gente vai saber como tu tá, o teu estado nesse momento. E aí, a partir daí, fazendo as intervenções que são necessárias para o teu caso, a gente repete isso em 6 meses, em 3 meses, né? Conforme for a gravidade do caso, né? Mas esse é um exame que ele pode ser repetido e pode ser acompanhado, monitorado, né? Diferente de um exame genético, por exemplo, que a gente faz uma vez na vida, né? Não tem Uhum. por que repetir, né? Perfeito. E aí, Lari, tu sempre gostou de áreas mais complexas, né? Renal é um grande desafio, né?
Aí eu adoro. Acho que eu não sei se é por causa da minha mãe, né? Porque minha mãe trabalha com renal também. Ela é enfermeira, mas ela sempre trabalhou, então acho que desde criança eu tive contato assim com isso. Pra mim é um universo, assim, eu realmente adoro, tá no meu sangue. Então, e o rim, ele é um órgão que às vezes ele é até colocado num lugar de menor importância, né? Porque quando as pessoas se preocupam com saúde, sempre é o coração. E o coração, ele sofre por estilo de vida, porque se a pessoa botar esse músculo para trabalhar, ela vai bem até os 100 anos, e os outros órgãos acabam suportando a função dele e adoecem por consequência, às vezes até antes que o próprio coração. E aí eu Sim. sei da tua experiência em renal e eu queria que tu trouxesse um pouquinho dessa tua prática, por quê? Porque o rim, ele vai ser o órgão responsável por manter esse sangue num pH adequado, esse volume hídrico, né? Do sistema linfático e mesmo da perfusão no sistema adequado, e ele que vai orquestrar essa distribuição de nutriente e captação dos metabólicos que tu está nos explicando. Só que as pessoas grande parte das pessoas não se preocupam com uma das coisas que é simples, mas talvez a mais difícil, que é ter uma ingestão hídrica, tomar a quantidade de água Sim. necessária para dar condições para esse órgão trabalhar de uma maneira adequada. E eu queria que tu falasse um pouquinho da tua prática, porque eu sei que tu está lá na ponta, recebendo esse paciente que adoeceu as vias, né? Uhum. Adoeceu o rim e agora ele vem para fazer o movimento inverso, que é buscar diminuir a pressão sobre Preservar esse essa órgão e função renal, né? preservar o que tem ainda de tecido. Que eu Sim. acho que é muito importante, sabe? Porque eu vejo que a gurizada que está em desenvolvimento ainda, então a gente pega aí adolescente, adulto jovem, se usando muita bebida açucarada, muito suco, muito energético, muito refrigerante, como substitutivo à água, e aí com 25, 30 anos ele cai lá na tua mão porque ele tá com litíase, né? Pedra Virou nos uma rins, pérola, isso que tu tá uma falou ostra criando pérola, e agora o cenário que que eu faço? cenário clássico de cálculo renal, é justamente isso. E assim, até o próprio, falando da questão cardiovascular, né? Normalmente o paciente renal, ele, quando ele vem a óbito, ele morre por questões cardiovasculares, né? Para ver essa complicação, o rim, ele é um órgão que ele sofre com todas as alterações do corpo inteiro, né? Então, por isso que até diabetes e hipertensão são uma das principais causas de doença renal crônica, né? Hoje em dia, muito mais o diabetes está ganhando aí, tá sendo o primeiro lugar do que a própria hipertensão. E aí, todo esse tratamento conservador, muitas vezes a gente já pensa, um tratamento conservador, o paciente já tem doença renal crônica. Mas existem outras complicações, como o próprio cálculo renal, pessoas que têm rins policísticos também, que acabam, o próprio idoso, né? Eles têm uma condição de um rim mais delicado, mas não necessariamente ele tem doença renal crônica. Né? Então, isso é um ponto bem importante. E aí, a hidratação é o primeiro passo, né? Para manter a função renal adequada. A gente tem que pensar igual um carro, né? Tu vai botar tu quer que o carro ande, tu vai botar uma gasolina, uma boa gasolina ali para poder manter ele funcionando. Então, a gasolina dos rins é a água, isso é fundamental. E não substitui refrigerante, sucos, nem sucos naturais, né? Não substituem. Muitas vezes, alguns sucos a gente utiliza também como um recurso terapêutico para os rins, mas não substitui a água, né? Isso é bem importante. E aí a alimentação, ela vem como a principal ferramenta para o tratamento conservador da doença renal crônica, que é justamente aquela fase que antecede a diálise, né? E cálculo renal de repetição, infecção urinária de repetição, isso tudo, até nos homens, né? Uma prostatite, por exemplo, isso tudo podem aumentar o risco de desenvolver doença renal no futuro, né? Porque eu vou gerando lesão nesse parênquima renal. Então, pessoas que têm litíase renal, que fazem muita litotripsia, que é aquele processo de laser, né? De estourar o cálculo com laser, isso é algo que a longo prazo também pode complicar a manutenção adequada dessa função renal, né? E a metabolômica, até é uma coisa que eu discuto e a gente fala no artigo ali, naquele capítulo do livro, né? Porque o que que acontece? Quando a gente avalia a urina,
Num paciente que já tem alguma alteração de função renal, seja glomerular ou tubular, né? Porque o néfron ali, que é a unidade funcional, a gente tem o glomérulo, que basicamente ele filtra o sangue, e esse ultrafiltrado que sai do glomérulo vai passar por todo o sistema tubular. E aí, nesse túbulo, acontece reações de reabsorção, então reabsorve, e daí não é eliminado na urina, ou é secretado nesse sistema tubular. Daí não foi filtrado, mas é secretado e vai ser eliminado na urina. Então, essa composição final da urina também vai ser afetada por essa função renal, né? E aí, por isso que acaba que os artigos, eles, dependendo do estágio da doença renal crônica, a gente tem esse certo limitação ou um viés de interpretação ainda que isso precisa ser considerado, né? Mas existem alguns metabólitos que a gente comentou da cistatina C, mas outros metabólitos que também têm muita relação com um paciente renal crônico, com um comprometimento muitas vezes no ciclo da ureia, que tem essa relação com a proteína, que pode ter também acontecer no paciente que tem alteração hepática, né? É, por exemplo, o orotato, é bem comum, e a homocitrulina também. A homocitrulina ela é um derivado da lisina, só que ela é é um processo de carbamilação, que é gerado pela uremia, né? Então, normalmente, o paciente que já está começando a ter uma alteração relacionada a essa síndrome urêmica, vai vir com essa homocitrulina mais elevada também. E assim, a própria dieta, quando a gente fala no PRAL, potencial de carga ácida renal, isso é um ponto bem importante que a gente tem que considerar na alimentação, tanto para quem tem a doença renal, mas para quem tem risco e quer prevenir, né? Porque o PRAL, ele avalia assim, o impacto da alimentação no sistema ácido básico, né? Então, é a carga ácida da dieta, né? Então, ele vai considerar a proteína, considera o sódio, considera magnésio, cálcio e fósforo. Aí o cálcio, o magnésio e o potássio também. Então, principalmente potássio e magnésio, eles vão ter mais um caráter alcalino. Né? Então, isso é importante para manutenção da função renal, para prevenir aí cálculo renal, por exemplo, porque se é uma carga ácida uma carga da dieta muito ácida, isso também é um dos fatores que aumenta cálculo renal, né? E aí o básico que seria esse equilíbrio entre vegetais e as proteínas, né? Então, uma alimentação que não tem vegetais, hortaliças, né? A gente pode, inclusive, assim, no questão às vezes eu tenho recebo bastante essa pergunta no consultório também. Ah, mas eu sou diabético, eu não posso comer fruta, eu não posso comer vegetais. Aí é a importância do nutricionista, porque aí a gente conhece a composição do alimento, né? A gente tem uma gama de hortaliças, de vegetais que tem uma baixa carga de carboidratos, carga glicêmica. E aí é com esses alimentos que a gente tem que trabalhar mais para esse paciente diabético e ajudar a reduzir essa carga ácida da dieta também, né? E no tratamento conservador proteína, que é uma discussão também que, nossa senhora. E aí, Lari, nisso que tu tá falando da questão de olhar para essa capacidade do alimento acidificar ou alcalinizar, né? Sim. Nem tá no nosso roteiro, né? Mas eu vou. Surgiu isso porque é uma pergunta que eu sei que quem vai assistir depois vai se fazer. Tá, e essa história da dieta carnívora ou da dieta que faz a exclusão do carboidrato, né? Então, concentra principalmente em alimentos proteicos e libera alguns vegetais, muito mais vegetais do que hortaliças, do que frutas propriamente dito. A minha pergunta nem é se tu concorda, discorda, nada disso. A minha Uhum. pergunta é: tu percebeu que teve um aumento da procura por cuidado renal de pacientes que estão usando essa sobrecarga proteica? Tu teve algum paciente que foi gatilho para alguma crise renal, ou de cálculo, ou de outra questão? Sim. O que que acontece? Eu nunca veio um paciente assim, eu estou fazendo dieta carnívora, né? Tipo, estou fazendo dieta carnívora, aconteceu isso, olha o meu exame. Não, isso eu não tenho essa experiência, não peguei um caso assim, sabe? Mas aconteceu recente, um paciente ele é um pouco mais idoso e veio
com uma creatinina de 3 já há um tempo já com essa creatinina, uma ureia de cento e pouco. Aí o que que acontece? Aí eu fui perguntar como que tava a dieta dele no momento. A gente faz um recordatório, eu costumo fazer um recordatório usual, né? Porque às vezes 24 horas a gente vê que não é muito bem, não se aplica muito bem pra rotina ali, pro padrão alimentar da pessoa, né? E aí ele comia proteína animal manhã, tarde e noite, né? Então, assim, até que ponto aquela alteração toda estava sendo causada pelo excesso de proteína, né? E não necessariamente porque ele realmente estava com uma sobrecarga renal, que ele realmente desenvolveu uma doença renal, sabe? Às vezes aquilo tudo é reflexo de um excesso de proteína, principalmente um idoso, que daí a digestão já não é tão boa, né? Já tem uma hipocloridria, aí já gera uma desbiose intestinal. E aí isso também é um ponto bem importante que tem que ser revisto, que a gente tem que cuidar e olhar para a questão da dieta carnívora, porque assim, é aquela história, né? Eu vou desenvolver Intestino, uma né? Exatamente, eu vou desenvolver uma microbiota do que eu estou ali, do que eu estou ofertando ali, né? A microbiota, o microbioma do intestino, ele tem uma alta plasticidade e responde à dieta. Então, se a pessoa só come carne e essa carne chega mal digerida nesse intestino, eu vou ter ali substrato para proteobactérias, que se a gente generaliza nos tipos de bactérias, são as bactérias patogênicas, né? E produzem todas essas toxinas urêmicas. Óxido trimetilamina, o indoxil sulfato, o pecresol, já tem vários estudos dessas toxinas urêmicas aumentando o estresse oxidativo no rim, gerando vias de fibrose no rim e toda essa repercussão cardiovascular que também tem, né? Então, assim, eu não acho sustentável, não vejo assim benefícios a longo prazo de uma dieta carnívora, né? Tem um estudo, ele não é com paciente renal, mas foram 5 dias microbioma humano. Aí eles compararam os indivíduos que consumiram 5 dias de uma dieta carnívora e 5 dias de uma dieta herbívora, nem era vegetariana. E aí, depois desses 5 dias, foi comparado o microbioma e os pacientes que estavam, as pessoas quem consumiu esses 5 dias de dieta carnívora, um monte de toxina urêmica, proteobactérias, então, 5 dias, né? Imagine, para ver essa plasticidade. Imagina quem fica anos, sei lá, 6 meses comendo só carne. Que é a dieta carnívora, né, Paty, também é É diferente bem da dieta. difícil de fazer, né? E ela é uma dieta cara, monótona, satura paladar. E é diferente de uma dieta cetogênica também. Uhum. Porque, tipo, dieta cetogênica, ela nem pode ser hiperproteica. Porque se é hiperproteica, a gente faz neoglicogênese. Aí tu vai oxidar o aminoácido para produzir glicose, né? E tu acaba não tendo a acetose, que é a oxidação da gordura. Então, numa dieta cetogênica, a gente não usa muita proteína. Tem que baixar as proteínas, então não dá para fazer só carne. Né? Não tem como. E aí sim, aí a dieta cetogênica é uma modalidade que a gente reduz os carboidratos, né? Até no máximo 50 gramas no dia. Mas é importante trabalhar com uma dieta cetogênica que pode ser até um perfil mais plant-based, um perfil para reduzir realmente, para ter um impacto menor na questão inflamatória, intestinal, né? E aí os alimentos, né? Toda essa variedade de alimentos vegetais que a gente tem. Tem um estudo que é bem específico também, mas para ver como existe uma aplicação clínica também, porque a cetogênica ela veio pela questão da epilepsia em Isso. crianças que era refratária, né? Pelo esse Uhum. potencial dos corpos cetônicos. E aí, tem um estudo com rins policísticos. Começou isso em modelo animal. Aí eles viram que quando os ratinhos submetidos à cetose, ou é, que eles foram introduzidos o próprio 3-hidroxibutirato, que é o corpo cetônico mais assim, que tem mais potencial terapêutico, né? Os cistos nos rins, eles reduziram de tamanho e reduziram a quantidade. Aí, a partir desses estudos experimentais, eles fizeram um ensaio clínico lá na Austrália. E aí, eles até desenvolveram um suplemento que é Ketocitra, o nome. Que ele vem com corpos cetônicos já, mas ele vem também com potássio, ele vem com citrato, justamente pensando nessa potencial de alcalinizar e evitar de ter alguns outros efeitos adversos, né? Só que nesse estudo eles deixam também destacado no método que eles utilizam uma dieta
com baixo carboidrato, uma dieta cetogênica mais plant-based. Que o plant-based não necessariamente ele é vegetariano, mas ele vai ser com predomínio de origem, alimentos de origem vegetal, e aí incluía ali em menor quantidade, tinha peixes, alguns laticínios e também ovos, né? E aí, com essa dieta, também foi observado nas pessoas essa redução do crescimento dos cistos, manutenção dos níveis de creatinina ali. Então, assim, existe também uma aplicação da dieta cetogênica, inclusive pensando no tratamento de rins policísticos, por exemplo, né? Mas cetogênica é sempre, se não existe essa indicação clínica clássica da epilepsia, pelo menos pelos estudos que eu vejo, assim, Uhum. é algo que tem que ser ciclado, né? Ninguém vive em dieta cetogênica. Então, assim, tu vai fazer durante um mês, 2 meses, aí tu para. Nesse estudo, eles fazem durante 8 semanas. E é um estudo, uma metodologia que é dividida em fases. Aí, no final, eles ainda falam que eles recomendam que a cada 6 meses os pacientes retomem, reiniciem esse ciclo da cetogênica, né? Então, seria 2 meses fazendo a cetogênica, 6 meses sem. 2 meses faz, 6 meses sem. Então, é esse ciclo, né? Que é o mais importante. E isso que tu tá trazendo é muito legal, porque eu sempre acho que o nutricionista precisa conhecer as estratégias possíveis, porque é mais uma ferramenta no cinto de trabalho dele, né? Aham. Eu penso que as caixinhas do Nutri é igual a caixinha do carpinteiro. Ele sabe quando ele vai usar o martelo, o serrote, a chave de fenda, porque para cada problema tem a ferramenta certa. Então a gente não precisa se rotular, né? Porque teve uma Ex- época aí que tava assim, esse Nutri é low carb, esse é cetogênico, esse é não sei o quê. Não, ele pode usar a ferramenta que ele quiser, de acordo com a necessidade do paciente que ele vai ter ali na frente dele para tratar. Então, isso que tu trouxe é muito, muito importante, né? De a gente destacar aqui para o nutricionista e para quem está assistindo também. E aí, Lari, dentro ainda da metabolômica, quando tu tá, e aí eu vou focar um pouquinho no rim, né? Que eu sei que é a tua Uhum, especialidade, e que tu tem livro, tem curso, depois fala do teu curso. uhum. Quando esse paciente renal, que é um paciente mais complexo, que vem, né, de um tratamento um pouco mais longo, que já tem instalado uma doença crônica, que se não controlar pode ter a necessidade até de evoluir para uma diálise ou até para um transplante, então aumenta-se o nível de cuidado, né? Isso é sempre Sim. um fator de alerta importante e a dieta é um decisor nesse processo, né? A dieta Uhum. acelera ou reduz a velocidade com que a doença se instala. Quando tu tá com esse paciente e tu resolve usar a metabolômica, quais Uhum. são os principais, assim, metabólitos que vão te chamar a atenção para que tu possa essa é a minha causa inicial. É por aqui que eu vou começar a tratar. É isso que eu ataco primeiro e depois eu vou corrigindo os outros fatores que são coadjuvantes. Assim, normalmente, porque o laudo da metabolômica, do exame da metabolômica, ele é bem grande, né? Então, ele vem com vários marcadores. O principal é, assim, eu olho na mitocôndria. Os principais ali na parte mitocondrial para ver se está existindo uma oxidação adequada, né? Então, por exemplo, se existe um piruvato muito alto, isso já me indica que esse piruvato ele não está entrando dentro da mitocôndria, não está tendo essa conversão acetil-CoA para poder fazer girar o ciclo, né? Muitas vezes, às vezes, né, o paciente renal ele já vem com várias outras comorbidades. E aí, se é um paciente que não tem uma oxigenação adequada, tipo um paciente com DPOC ou um paciente que tem apneia do sono, por exemplo, que tem prejuízo na questão dessa oxigenação, isso também vai refletir na função da mitocôndria, né? Então, às vezes, já começa por aí o problema que pode ser muito inicial, né? Esses metabólitos, às vezes, essa parte da oxidação da gordura também está sendo adequada. A gente tem alguns substratos, alguns metabólitos que também aumentam quando não tem uma beta-oxidação adequada, que daí tem relação com o adipato, suberato e etilmalonato, que são normalmente os que aumentam também no sangue, na urina, né? Que é o que a gente teria atenção. Tem os metabólitos da microbioma intestinal também. Então, tem alguns que têm relação com fungos, com micotoxinas. Então, quando tá muito alto,
Cândida, ela é um fungo que ela expressa uma enzima que é isocitrato-liase, que faz uma alteração no ciclo do ácido cítrico na mitocôndria e produz mais oxalato. Então, às vezes, uma disbiose com predomínio de fungos pode gerar toxinas. Daí, esses fungos, por exemplo, arabinitol, que é bem comum de estar na urina em caso dessa síndrome fúngica, né? Aí pode aumentar oxalato na urina também, que também vem, né? A gente consegue fazer um oxalato normal numa urina de 24 horas. Por exemplo, quando vai avaliar paciente que tem que faz cálculo renal de repetição, a gente consegue fazer também uma urina de 24 horas e pedir todos esses. O oxalato é um deles para avaliar como está essa oxalúria, mas ele já vem nesse painel da metabolômica também, né? Então a gente já consegue avaliar esse ponto se é um fator que pode estar vindo desse intestino. Porque daí a gente consegue fazer essa correlação. Ah, aumentou uma toxina na urina derivada dos fungos, tá com oxalato mais alto também na urina, e ainda tem um marcador de deficiência de B6. Por exemplo, que daí tem o ácido xanturênico, que aumenta também quando tem a deficiência de B6. E aí a B6, ela também é um cofator para a enzima que degrada o oxalato, que na verdade faz glioxalato, né? Ela metaboliza o glioxalato em glicina. E aí, se tem falta de B6, ao invés de fazer essa metabolização para glicina, esse glioxalato vai para o oxalato. Então, aí eu tenho três coisas que podem estar, por exemplo, gerando um cálculo renal, se for o caso do paciente que tem doença renal crônica, porque fazia muitas litíase renal recorrente, né? E aí a gente consegue juntar as três coisas. A questão da desbiose intestinal por fungo, que aí vai aparecer a toxina nessa urina, vai ter esse oxalato maior, que é um dos fatores de risco clássicos desse oxalato na urina, e ainda tem a deficiência da B6, que a gente consegue ver ali também. Aí se é um paciente que já fez genético, que tem um polimorfismo na enzima, que aí Uhum. a gente já consegue, vai fechando assim, tu consegue. Sabe, é bonito, é empolgante, na verdade, porque tu vai entendendo, tu, nossa, é isso que tá acontecendo. E é mais ou menos por aí, né? Aí, outros marcadores do ciclo da ureia, por exemplo, que também é clássico, o paciente renal que tem complicações, que é um paciente renal crônico, ele vai vir com um orotato alto. Eu fiz com um paciente também, ele não tem o diagnóstico de causa. E ele veio com um orotato bem alto. Normalmente, se já tem alteração no sistema tampão, o pH da urina, né, que também é avaliado nesse exame, vai vir com pH mais baixo. A homocitrulina, que eu comentei contigo, é algo que sempre vai estar alto nesse paciente renal crônico também. São esses marcadores, assim, né? E também na exame da metabolômica, quando vem alterado, a gente não precisa saber valores de referência, porque Uhum. vem tudo ali. Então, tu já bate o olho naquilo que vai vir alto. E aí tu Uhum. faz essa correlação, né? Porque um exame de metabolômica, claro que nesses cursos, quando a gente vai aprendendo e discutindo esses casos, só traz o painel e, tipo assim, o que esse paciente tem, né? Não sabe. Mas na clínica, na prática clínica, tu atende o paciente, então tu vai entender a história dele, né? Então, para fazer toda essa correlação, é muito mais, é importante, né? Então, o exame de metabolômica para a prática clínica, ele nunca vem sozinho, né? Eu nunca vou avaliar Uhum. ele sozinho. E sozinho ele não vai me dizer muita coisa. Então, eu Uhum. preciso estar aí com ele associado ali, atrelado a uma boa anamnese, né? A história clínica do paciente. E aí as coisas vão fazendo sentido. E o que precisa complementar para poder avaliar às vezes num exame convencional, né? Porque a metabolômica ela é padrão ouro para a gente avaliar o metabolismo, mas muitas outras coisas precisam ser acompanhadas clinicamente também, né? Bem, e aí, Acho. Lari, quem vai assistir depois, porque a gente vai fazer uns cortes aqui, quer aprender contigo como atender e como orientar esse paciente renal, que eu acho, né, renal e hepatopata, para mim, são os mais desafiadores. Eu acho que Hum. são dois órgãos muito, que têm muitas relações com todo o Com sistema tudo. inteiro, né? É. É, Por isso que onde eles que são eles tão lindos. ah, e são desafiadores, né? A pessoa, É. realmente, o profissional vai ter que se escolher e vai ter que se especializar. Não vai conseguir fazer um atendimento de excelência em renal, por exemplo, se ele não investir tempo e É. estudo mesmo, né? Porque vai ter que compreender a via na sua totalidade, entender a inter-relação. E eu sei que tu tem muita segurança nisso e tu ama o que tu faz, tu empolga a gente de te ouvir falar.
Quem Que bom. tiver, quiser saber mais, fala um pouquinho do teu curso, né? Eu sei que tu tem um curso, fala um pouquinho do teu curso, onde que encontra o curso, porque o tempo passa muito rápido e daqui a pouquinho a gente já tá Já terminando é aqui. quase 9 horas, eu acabei de olhar agora, meu Deus. Que bom, mas é bom, é bom. Foi uma conversa bem gostosa, assim, adorei conversar, bem, bem legal. Então, o curso da NutriRim, eu dou aula na pós-graduação da VP e dou aula Uhum. na pós da nutrição de precisão, né? Bem na área de renal. E aí a gente desenvolveu um curso, já está gravado, o curso está sendo editado, ele é um curso 100% online e a gente vai ter encontros ao vivo. E esse curso, ele é um curso de extensão mesmo, exclusivo para nutricionistas, né? Para realmente trazer essa prática, essa abordagem da nutrição funcional na saúde renal, né? Então, assim, a gente vai ver tratamento conservador, a gente vê de todas as modalidades de diálise. Vai ter uma aula bem legal com o Dr. Lyon também, que é um nefrologista, é top. Ele fez uma aula bem sobre as bases da nefrologia, então tem esse olhar médico também, que é bem importante. E aí a gente traz toda essa parte de fisiopatologia, todo o início, né? De como que é a fisiologia do rim, como que o rim funciona. E aí a gente traz também a parte da bioquímica, da suplementação, da nutrição de precisão, né? Pra, assim, não é focado só para pro nutricionista renal, né? Só para aquele nutricionista que trabalha no hospital ou que trabalha numa unidade de diálise, ou mas sim para aquele paciente, para aquele nutricionista que às vezes trabalha com idosos, né? Que aí tem ali, às vezes pega uma alteraçãozinha de creatinina, nossa, o que que tá acontecendo? Um nutricionista próprio hospitalar, né? Que tem essa clínica, assim, a ideia é o que a gente quer trazer, para realmente desmistificar isso e para o nutricionista não ter tanto medo de lidar com um paciente renal, né? Com um paciente que começa com aquelas alterações, o que está acontecendo ali. Então, a gente traz essa interpretação desses exames, a correlação de dietas com a função renal, suplementação e função renal, fitoterapia e função renal, então, tudo isso, assim, né? Que eu acho que é o mais importante, porque às vezes a gente fica muito nessa, o paciente renal eu não sei mais avaliar e não consigo, vou ter que contar, tipo, contar potássio e sódio e muitas vezes isso é importante também esse controle eletrolítico, mas eu tenho pacientes renais que eles não fazem potássio alto, não fazem sódio alto, então é tudo muito individual, né? Por isso a importância de saber avaliar. E é isso que a gente traz nesse curso, assim. A ideia é ensinar o nutricionista a avaliar, a manter a saúde renal. E se o paciente tem uma doença renal crônica, como preservar essa função renal para evitar com que ele vá para um processo de diálise, né? E se é o paciente que evolui para diálise ou que já está na diálise, chega no consultório, porque às vezes também acontece do paciente que faz diálise ser acompanhado também na clínica, no consultório. Porque a gente sabe que o nutricionista, às vezes, para essas unidades de tratamento dialítico, um nutricionista não dá conta para muitos, né? Então, às vezes, o paciente ele procura um tratamento um pouco mais individualizado, aquele olhar mais, né? Que olhe para ele com mais cuidado ali mesmo, porque às vezes acaba generalizando muito, né? E passa pela nutricionista só os casos mais complicados ali. Então, é para isso que a gente quer também esse curso, para que o profissional ele saiba atender um paciente que venha, né? Muitas vezes venha por indicação. E se o paciente fez transplante, é transplantado também, a gente aborda essa parte de transplante. Então, tá um curso bem completo. Né, tá bem, bem legal. E é a nossa primeira turma, a gente ainda não lançou. A Silvia vai dar, porque a Silvia Ferola, que também é professora, ela vai dar, ela também tá dando aula com a gente. A Dani ia dar também, mas como a Dani tá mamãe agora, não deu as datas, não foi o período certo aqui. Mas aí, no congresso agora, que vai ter em setembro, a Silvia vai dar uma aula também sobre infecção urinária. A gente fala de infecção urinária, fala de litíase renal, tudo isso, para a gente estar lançando esse curso, né? E aí, a partir de setembro, eu acredito, setembro, outubro, já vai estar disponível. E aí vai ser tudo online, Hotmart, e aí depois a gente faz esses encontros ao vivo para ter esclarecimento de dúvidas, de casos clínicos reais também, né? E aí vamos ver como que os nutricionistas aceitam e a gente vai, né? O céu é o limite.
Legal, muito legal. E é importante, né, Lari, porque eu tenho muita experiência na graduação e a graduação é um transatlântico, né? A gente não faz mudanças radicais na formação, porque realmente ela tem esse aspecto generalista, vai apresentar todas as áreas para o futuro profissional e se Se identificar, gosto mais identificar. de A, de B ou de C, e vou investir energia numa pós-graduação aqui ou lá. E na graduação a gente sabe que tem lá na prática, né, na nutrição clínica, uma, duas aulas que fala de renal e apresenta a fisiopatologia, Uhum. apresenta os principais autores, apresenta, né, o que que tu tem que ler mais, mas não consegue explorar na sua totalidade. Então é uma excelente oportunidade para Sim, quem está formada e quer saber mais, ou, não sei se pode, né, para quem está no final do curso, terminando e quer saber mais. Mas é uma. pode, com Eu, certeza. eu acho muito importante quando os profissionais que têm mais experiência se lançam a esse desafio de encurtar a curva de aprendizado do outro, né? Porque Uhum. às vezes é uma área tão específica que para a pessoa ter o contato, ela precisa ou se apaixonar muito e ir atrás, ou ela deu a sorte de cair na área que ela adora, num estágio extra ou curricular para se aproximar das pessoas que estudam isso. Senão realmente fica muito distante e a gente restringe muito esse conhecimento a poucas pessoas, né? Que é o que acontece nas especialidades. São poucos nutricionistas que estudam muito renal, são poucos nutricionistas que se desafiam né, a precisão, Sim. então é louvável, torcendo para ser muito sucesso. Ai, Lari, a que gente bom, está obrigada. chegando no finalzinho aqui. Eu queria que tu deixasse uma mensagem, né, para os teus colegas nutris ou para os teus futuros colegas, que normalmente o pessoal, essa hora da graduação, está em aula e Sim. depois assiste gravado, por isso que eu deixo as lives todas salvas, e vão vir as perguntas, né? Então eu queria que tu deixasse um conselho, não, porque a gente, se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, mas uma orientação, né? Tua, do como tu se desenvolveu, de tu ser essa menina, né? Para mim, uma menina, afinal de contas, tu foi minha aluna, que conseguiu ascender na carreira, é uma nutricionista reconhecida, né? Ah, e respeitada, e isso é muito importante para a gente, né? Que foi teu professor, e daí eu falo em nome de todos aqui que estavam junto comigo nesse processo, porque a gente se sente cumprindo a missão, né? A gente realmente entregou um profissional que faz a diferença na vida das pessoas, e isso para nós também é sucesso. Então, eu queria que tu dissesse um pouquinho para que as pessoas também possam te modelar, se espelhar no teu caminho e também poder transformar aí a vida de outras pessoas. Sim. Assim, o que eu vejo que é bem importante, né? Eu até falando por mim, eu tive um privilégio de ter vocês, um corpo docente na Estácio maravilhoso, então que trazia a prática junto com a teoria. Então, isso é um ponto bem importante, né? Então, por isso que é sempre bom, eu falo isso para os nutricionistas que também dão aula, a gente trazer a prática além da teoria, porque isso é um diferencial para o aluno. Né, para ele já ter uma noção de como que acontece na prática, como que se faz, né? Tem que ter a teoria para embasar, que é o fundamental, mas aplicar isso na prática é um ponto importante e é, tem que estudar, né? Eu vejo assim, agora a gente falando da metabolômica, iniciando em bioquímica, então a base da nutrição é bioquímica, é fisiologia, né? Falando em nutrição clínica. E aí a gente tem toda a maior ferramenta de trabalho que é o alimento. E o nutricionista estuda a composição do alimento. A gente tem bromatologia, a gente tem ataco, a gente tem tabelas de composição de alimentos, né? Então, isso é uma ferramenta de trabalho só nossa. E a gente precisa valorizar o alimento, né? Então, se tem três coisas assim, três disciplinas muito importantes que vão fazer parte assim da base da formação e a partir dali conseguir especializar, né, em determinadas áreas e ter uma base sólida, é fisiologia, é bioquímica e é a composição dos alimentos. Porque daí, se eu entendo a bioquímica que acontece no corpo e se eu entendo a bioquímica dos nutrientes, né, a gente consegue prescrever uma dieta,
para qualquer condição, né? Para qualquer paciente, porque a gente trata o paciente que tem a condição, a gente não trata a condição do paciente. Ninguém vai tratar a doença, né? A gente vai tratar o paciente que tem aquela comorbidade. E também consegue fazer uma suplementação de nutrientes. Eu preciso repor uma vitamina. Que tipo de vitamina que eu vou repor? Qual a forma que eu vou repor, né? Qual é a via? Eu vou prescrever magnésio, mas será que esse magnésio vai ter interação com aquele medicamento? Por exemplo, ou o paciente que toma muito diurético que faz, isso é clássico, né? Faz sempre deficiência de magnésio e tá usando diurético. Diurético tá causando essa deficiência de magnésio. Então, estudando isso, assim, tu vai ter mais segurança. E aí tu consegue. E eu acho que foi uma das questões que me deu mais segurança para ir pro renal também, porque daí eu vi, tipo, eu tinha estudado tanto tudo isso, já tinha experiência dentro de casa da minha mãe. Aí eu assim, não tenho por que eu ter medo, eu vou me enfiar desse renal aqui e vou. E foi o que aconteceu, sabe? Então, a minha dica maior, assim, para quem tá estudando é que quer a nutrição clínica, porque eu posso falar, porque daí é a minha área, assim, não tem como dizer da de One, por exemplo, assim, né? Ou saúde coletiva, mas nessa área é a base a gente estudar bioquímica, estudar fisiologia, porque até agora, por exemplo, na genética, eu patino também. Para mim, eu tenho mais facilidade de ver uma metabolômica, muitas vezes, de pegar os metabólitos, do que de pegar um painel de genes, que tu precisa ainda, que tem muito que está sendo estudado, e tem os genes que têm aplicação clínica já reconhecida, que são excelentes, mas essa área da genética também é algo que é muito mais não obscuro, assim, mas é algo muito mais. Desafiador para ti. Isso. E também, exatamente. Porque tu tá ali tratando, quando a gente fala nos exames nutrigenéticos, porque daí nesses genes eles não podem ser diagnósticos médicos, né? Tem toda uma Uhum. questão ética ali envolvida. E aí é aquela questão de predisposição. Né? Então, até que ponto está sendo expresso é uma predisposição, mas a gente já consegue avaliar ali que aquilo pode refletir, né? Acaba causando alterações metabólicas, que muitas vezes a gente já vê nas manifestações clínicas do paciente ou num próprio exame de da metabolômica que vem alterado, né? Mas, assim, a base para mim seria essa minha maior dica, assim, estudo em bioquímica, fisiologia e composição dos alimentos. Isso é muito importante. Tendo essas três coisas, aí a bioquímica enquadrando tanto a bioquímica humana ali, né, tudo, mas a bioquímica dos nutrientes também. Então, é isso. A nutrição é essas três, né? Fisiologia, bioquímica e os alimentos. E aí fica Muito bom. essa ciência linda que a gente estuda, estuda, estuda e cada vez mais vem atualidades, né? E tá cada vez mais despertando o interesse em todo mundo e a gente vendo a importância da nutrição para a saúde, né? Tanto para E, tratamento quanto para manutenção da saúde, né? e assim, né, fiz uma live com o Brian, a gente tava falando, né, que quando a gente estudou, fez faculdade, a gente era a ciência do futuro, né? A gente tinha que brigar para conseguir falar com o médico, tinha que brigar para conseguir pensar numa prescrição junto. E é tão bonito ver o que a nutrição transformou e está transformando a vida das pessoas. E o nutricionista ter orgulho de dizer que eu sou nutricionista e eu transformo a vida das pessoas. E eu sou a ciência do hoje, porque É não tem verdade. nada, nenhum, a maior ferramenta farmacológica, se não tiver base nutricional para a célula ter o cofator, a enzima funcionando, não vai dar conta. Então, Uhum. isso a gente tem que se empoderar, né? Que é assim, ó, pô, eu Exatamente. realmente tenho na minha mão uma ferramenta que transforma todas as outras ciências, né? Eu acho que eu comecei essa série de lives nesse mês por isso, porque às vezes eu acho que falta em alguns nutricionistas esse orgulho de dizer, sabe, eu sou nutricionista, eu transformo a tua vida com um prato Sim. cheio de comida boa, não precisa tu excluir nada da tua vida de É. maneira definitiva, né? É Então ter aprender a você aqui para comer. mim é um presente, né? Aham. É aprender a comer pra tua condição, pra ti, né? Até minha paciente agora, que eu saí, ela emagreceu super bem, linda. Falei pra ela, viu? Comer pra emagrecer. É isso, né? Então a gente precisa, Uhum. tu precisa comer
para poder que o teu metabolismo aconteça adequadamente, né? Então a comida ela é o substrato energético que o corpo, a mitocôndria vai produzir energia, mas ela vem do alimento, os nutrientes vêm do alimento. Se a gente for pensar no ato de se alimentar, na nutrição mesmo, sem questão cultural, emocional, a gente precisa comer para dar para o corpo os nutrientes que ele não é capaz de produzir, mas que ele precisa para se manter vivo, né? Então é isso, assim, é fundamental. E assim, é lindo de ver, né? A nutrição como ela tá. Tem várias questões, assim, né? Polêmicas, mas é Sempre lindo. vai ter. Exatamente. Mas nossa, é como a gente fala também, a Net, eu escutei essa frase dela, que com a nutrição a gente não trata tudo, mas sem a nutrição a Não gente não trata trata nada. nada. É verdade. Exatamente. Lari, quero te agradecer imensamente. Estou terminando uma segunda-feira com o coração muito quentinho. Ai, eu também adorei. Dizer que tu, assim, é uma das alunas que a gente, né? Aluno a gente lembra de dois. O aluno que incomodou muito, ou aluno que é um sucesso. E eu tenho muita, assim, alegria, né? Eu e todo o time de professores que estava comigo na formação de muitos nutricionistas, de ver vocês voando e fazendo a nutrição ser reconhecida, cada um na sua localidade, né? Na sua região, porque a gente tem colegas de vocês que estão lá para o norte, nordeste, também estão fazendo sucesso. Isso é muito gratificante. E é isso que faz a ciência da nutrição ganhar, né, respeito, ganhar mais pacientes, ser vista como algo que muda a vida das pessoas. Então, muito obrigado por disponibilizar teu tempo, teu conhecimento para estar aqui comigo batendo papo. Que bom. E é na hora que vocês forem lançar o curso, aí tu me avisa, a gente faz mais um bate-papo, que eu acho que é bem importante. Sim, sim. Paty, eu que agradeço. Eu também adorei começar a semana assim, foi muito bom. Adorei o papo, adorei o nosso assunto, por mais que seja meio complexo, mas foi muito bom. E obrigada pelo convite também. E é isso, estamos juntas, né? Com certeza, querida. Um grande beijo, beijo para todo Beijão. mundo que estava aqui. Boa semana, gente. Tchau, tchau. Tchau.